Olá! Neste vídeo vamos trabalhar com as tabelas dinâmicas de um modo mais complexo. Temos uma lista de quase 2.500 pacientes e vários dados. Temos código do atendimento, idade, sexo, dias de permanência, dias de UTI, porta de entrada, data de admissão, se o atendimento foi clínico ou cirúrgica, qual é a fonte pagadora, se foi emergência ou não, e o valor dos custos e do faturamento, que a gente chama aqui de contas médicas. Nossas demandas para esse vídeo são: primeiro, verificar qual é a fonte pagadora que faturou mais por tipo de atendimento, clínico ou cirúrgico. Vamos ver também se atendemos mais homens ou mulheres e em que proporção. Quais as faixas etárias que mais contribuem para o faturamento do hospital, como varia o número de atendimentos ao longo dos meses e como varia o número de atendimento ao longo das semanas. Essa variação a gente chama de sazonalidade. E por fim, qual é o dia da semana com mais atendimentos? Vamos para os dados. A gente viu que na tabela dinâmica a gente seleciona ou os dados todos ou uma célula apenas de todos os dados e inserir tabela dinâmica. E ok. Aqui eu vou trazer os campos um pouquinho mais para o lado, eu posso clicar e arrastar aqui para o meio para a gente ver melhor. Então, para verificar qual é a fonte pagadora que mais faturou por tipo de atendimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver a lista das fontes pagadoras. Então, eu vou pegar aqui na minha lista fonte pagadora e colocar aqui na área de linhas. A tabela dinâmica já me dá a lista das operadoras. E eu posso também colocar os valores das contas médicas aqui para saber quanto cada uma das fontes pagadoras faturou. Então, eu vou selecionar aqui e colocar a formatação para a gente ver melhor. Eu já vejo aqui que o Lyri Vidas tem 229 milhões, então foi o Lyri Vidas que faturou mais. Aqui uma facilidade, eu posso com o botão direito classificar do maior para o menor. Então, repare que eu cliquei em cima dos dados e aí eu coloco em ordem numérica do maior para o menor os dados e não o nome das fontes pagadoras. Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber quanto cada um faturou por tipo de atendimento. Então, eu vou fazer um cruzamento das fontes pagadoras com o tipo de atendimento, se é clínico ou cirúrgico. Então, eu vou pegar aqui o clínico e cirúrgico e colocar na área de colunas. Repare aqui, o Excel abriu os dados, agora em duas colunas, clínico e cirúrgico. Então, o Lyri Vidas foi quem continua sendo Lyri Vidas quem mais faturou em atendimentos cirúrgicos e também quem mais faturou em atendimentos clínicos. Aqui eu fiz um cruzamento de linhas e colunas, mas eu também poderia ter usado esse campo aqui de clínico e cirúrgico aqui na área das linhas. Então, repare que é o mesmo dado, mas apresentado de uma forma um pouquinho diferente. Aqui eu não cruzo mais de vertical e horizontal, e sim eu abro cada uma das categorias em clínico e cirúrgico, etc. Eu também poderia inverter, então ao invés de quebrar a fonte pagadora em clínico e cirúrgico, eu poderia quebrar clínico e cirúrgico em operadoras. Como é que eu faço? É só inverter aqui os campos nas linhas. Então, eu vou pegar o clínico, seguro, e arrasto um pouquinho para cima para ele ficar em cima da fonte pagadora. Quando eu solto, agora eu tenho uma avaliação invertida, né? Uma variação ao contrário. Então, dentro dos atendimentos cirúrgicos, eu tenho Lyri Vidas aqui em primeiro lugar e também nos clínicos em primeiro lugar. Esse cruzamento de duas informações numa mesma tabela dinâmica, eu posso fazer desses três meios. Qual que é o melhor? O que for mais interessante para a apresentação dos seus dados. Às vezes, esse modelo aqui é o melhor. Se eu estou analisando, por exemplo, separadamente o cirúrgico e o clínico, esse é o melhor. Se eu estou avaliando a fonte pagadora, o comportamento de clínico e cirúrgico dentro da fonte pagadora, eu inverto. E às vezes, esse sistema de matriz é a melhor maneira de observar os dados. Vou voltar para os dados originais e agora a gente vai ver a proporção entre homens e mulheres na emergência. Clico em um dos dados, inserir tabela dinâmica, dou OK. E aqui, a gente já fez isso no outro vídeo, eu vou pegar o sexo e colocar aqui na área de linhas e vou contar o mesmo campo aqui na área de
valores. Só que eu tenho uma coisinha a mais, eu quero ver apenas as mulheres que entraram em emergência. Então, eu tenho aqui o campo de emergência e eu poderia, claro, colocar aqui na área de colunas e fazer como a gente fez antes. Mas não me interessa os dados das mulheres que não entraram de emergência. Então, ao invés de manter essa coluna aqui, eu vou colocar a emergência nessa área aqui de filtros. O filtro, o nome já diz, vai filtrar os dados para a gente. Então, aqui em cima, ele colocou o campo emergência aqui em cima, eu vou clicar nessa flechinha e vou escolher apenas sim, emergência sim, dou OK. Então, eu sei aqui que esses dados que ele está mostrando são apenas mulheres e homens que entraram como emergência. Só que aqui a gente não quer o número absoluto, a gente quer o número relativo. Então, botão direito, mostrar valores como porcentagem do total geral. Então, eu tenho 51% de quase 52% de mulheres sendo atendidas e 48% de homens. Daqui, a gente pode apresentar essa tabela ou eu posso rapidamente selecionar esses dados, inserir e, por exemplo, selecionar um gráfico de pizza. Então, eu consigo gerar gráficos também a partir da tabela dinâmica. Esse daqui é um gráfico dinâmico, ou seja, eu posso também fazer o mesmo filtro, as mesmas movimentações da tabela dinâmica aqui dentro do meu gráfico. Mas se eu for usar esse gráfico para uma apresentação, por exemplo, eu não vou querer mostrar esses botões aqui nas laterais. Então, botão direito, eu posso ocultar os botões. Vou ocultar também os outros botões, todos os botões do campo do gráfico. Ele some com todos de uma vez. E aí eu tenho o nosso gráfico mostrando a proporção de homens e mulheres no atendimento de emergência. Vamos para a nossa próxima demanda, quais são as faixas etárias que mais contribuem para o faturamento do hospital. Então, voltamos aos nossos dados originais. Clico em qualquer lugar e inserir tabela dinâmica. Aqui vamos dar uma paradinha para dar uma olhada nessa janelinha. Essa janelinha aqui tem duas informações. A primeira aqui em cima é quais os dados que ele está selecionando. Então, ele mostra aqui que a gente está na tabela original e os dados selecionados são de A1 até L2433. Então, essa é a primeira informação. A outra informação aqui embaixo é onde eu quero colocar a tabela dinâmica. O padrão é criar uma tabela dinâmica sempre numa nova planilha, como está aqui. Mas eu poderia, se eu quisesse, clicar aqui numa planilha existente e, por exemplo, inserir a minha tabela dinâmica aqui nessa mesma planilha dos dados originais. Então, se eu fizer isso, eu dou OK. Então, ele criou da mesma forma que ele tinha criado antes. Os campos da tabela dinâmica estão aqui, aqui está aquela área em que vai ser gerada a tabela dinâmica e, por exemplo, se eu vou trabalhar com faixa etária, eu vou colocar nas linhas as idades. Eu vou dar Ctrl Z aqui para fazer de novo. Da mesma forma, eu poderia criar essa tabela dinâmica e colocar numa outra planilha, por exemplo, se eu quiser colocar essa nossa nova análise ao lado ou abaixo de uma outra tabela dinâmica que a gente já fez. Então, eu selecionei aqui onde a gente tinha colocado a nossa primeira análise, desci aqui algumas linhas para dar uma boa separação e dei OK. Então, agora eu tenho duas tabelas dinâmicas na mesma planilha. Aqui a gente só precisa tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, se eu trouxer o campo de idade para cá, tudo bem, bonitinho, a gente já vai trabalhar com isso. Se eu precisar mudar essa planilha, essa tabela dinâmica aqui em cima, por exemplo, vamos supor que eu vou quebrar as fontes pagadoras em cirúrgico e clínico, mas daquela forma não em coluna, mas aqui na parte das linhas. Quando eu jogo aqui embaixo, o Excel vai reclamar e vai falar, olha, eu não posso fazer isso porque eu não tenho espaço. Então, eu teria que me livrar da tabela dinâmica, essa segunda tabela dinâmica aqui, para poder mexer na primeira. Tem aí uma disputa territorial entre as tabelas dinâmicas. Então, você pode colocar? Pode, ainda mais se você estiver fazendo um relatório. Mas o interessante é sempre planejar bem onde vão ficar as suas tabelas dinâmicas antes de colocar mais de uma numa mesma planilha.
Mas vamos voltar para as nossas faixas etárias. Eu estou aqui com as minhas idades, mas eu não quero as idades separadas, eu quero as idades agrupadas. Então, como é que eu vou fazer? Botão direito, agrupar. E aqui, nesse agrupamento, eu vou decidir qual a característica de cada um dos grupos. Então, eu quero começar em 0, né, um bebê com menos de 1 ano, e a minha maior idade aqui é 97. Então, ele vai de 0 até 97, pulando de quanto em quantos anos? Normalmente, a gente faz faixa etária de 10 em 10 anos, mas eu poderia fazer de 15 em 15 anos, 30 em 30 anos e assim por diante. Então, eu poderia mudar aqui, por exemplo, para... Então, ficaria de 0 a 14 anos, de 15 a 29 anos e assim por diante. Mas, vamos ficar aqui no padrão de 10 em 10 anos. Quando eu dou OK, ele já fez o agrupamento de 10 em 10 para mim. Então, quando eu coloco o campo de idade também nos valores para ele contar, eu já tenho essa contagem de grupo. Mas não é a contagem que a gente quer o faturamento por faixa etária. Então, eu vou tirar aqui a contagem, colocar o faturamento e agora a gente consegue saber quem é que contribui mais com o faturamento por faixa etária. Aqui uma dica também, eu posso selecionar e aqui na formatação condicional eu posso escolher, por exemplo, escala de cor, em que os maiores valores vão ficar em verde e em vermelho os menores valores. Então isso daqui facilita a nossa visualização para eu não precisar mexer na ordem das faixas etárias. Então eu poderia, claro, classificar como a gente já fez antes, né? Então, classificar aqui do maior para o menor, para ver as faixas etárias, mas às vezes você quer apresentar não dessa forma, você quer apresentar a faixa etária de uma forma organizada, mas chamar a atenção para os maiores e para os menores valores. Lembrando, a gente tem duas análises aqui nessa mesma planilha. Nossa quarta análise, como varia o número de atendimentos ao longo dos meses. Aqui a gente tem a data de admissão, então inserir tabela dinâmica, eu vou voltar para uma nova planilha aqui, vou dar OK. E agora eu quero os meses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a data de admissão aqui nas linhas. Repara que o Excel já faz um agrupamento para mim automático. Então, eu já tenho julho, agosto e setembro que eu posso abrir aqui nesse maisinho ou não. Então, eu posso abrir essa data e ver os valores individuais ou não. Aqui na área de linhas, repara que eu tenho a data de admissão, que é o meu campo original, os dias separados e os meses. Se você não quiser essa separação em dias, com esse maisinho aqui, né, que você pode abrir e analisar, você pode tirar esse campo. Clica no campo, joga ele fora, clica no data de admissão e joga ele fora também. Agora, eu realmente só tenho julho, agosto, setembro, que são as informações que eu preciso. E eu vou contar quantos pacientes eu tive a cada dia. Então, eu vou pegar a própria data de admissão, colocar aqui na área de valores. Então, eu tenho aqui uma pequena oscilação entre julho e setembro. De novo, eu posso, para conseguir enxergar melhor, eu posso colocar em um gráfico. O gráfico não fica muito bonito porque a gente tem poucos dados, né? Então fica só parece um triângulo mal acabado, mas eu consigo enxergar aqui que houve uma variação em agosto, né? Julho eu tive menos atendimentos, setembro também. Aliás, em setembro eu acabei tendo menos atendimentos do que em julho. Próxima análise, como varia esse número de atendimentos, mas ao longo das semanas. Quando a gente colocou as datas aqui, vocês viram que a gente não tinha possibilidade de analisar semanas. Então, como é que a gente faz isso no Excel? Vamos para os dados originais, vamos gerar mais uma tabela dinâmica. E, de novo, eu vou colocar a data de admissão aqui nas linhas. Só que aqui eu não quero esses meses, mas eu quero os dias. Por quê? Esse agrupamento de dias. Na verdade, o Excel já está fazendo um agrupamento porque a minha data de admissão também tem a informação de hora. Então, eu posso, para simplificar a tabela dinâmica, eu posso tirar o campo de data de admissão, ele vai tirar as horas e ele vai ficar apenas com o agrupamento de dias. Só que eu não quero só isso.
eu quero também poder agrupar de semana por semana. Primeira coisa quando você vai fazer agrupamento de semana é descobrir que dia da semana foi esse 1º de julho aqui. Porque se você agrupar por semanas, provavelmente você não vai agrupar de quarta até a outra terça. Você agrupa ou de segunda a domingo, ou de domingo a sábado e assim por diante. Então, um jeito de você descobrir que dia da semana foi 1º de julho de 2025, é claro, olhando num calendário. A segunda possibilidade, o segundo jeito é usar, que a gente vai usar também daqui a pouco, uma formulinha chamada dia da semana, em que se eu selecionar uma data, ele vai me retornar um número. Esse número aqui significa, dá uma olhadinha aqui nessa primeira opção, o número 1 para o Excel, se eu não escrever nada, né? Eu só coloquei aqui dia da semana e fechei o parênteses. Ou, se eu colocar aqui o número 1, ele vai considerar que número 1 é domingo e 7 é sábado. Então, se 1 é domingo, 2 é segunda e 3 é terça-feira. Então, dia 1º de julho foi uma terça-feira. Se eu sei que é uma terça-feira, e se eu quero, por exemplo, começar a minha semana numa segunda-feira, então eu vou fazer de segunda até domingo, significa que essa minha primeira semana começa no dia 30 de junho de 2025. Se eu quiser, inclusive, testar, olha, eu posso colocar dia da semana, dia 30/6 foi uma segunda-feira. Isso vai ser importante para a gente daqui a pouco. Então, eu vou começar. Na verdade, assim, a minha análise de sazonalidade ao longo das semanas tem que considerar de segunda a domingo em todas as semanas. Eu não posso ter uma semana quebrada. Como é que agora a gente trabalha na tabela dinâmica? Botão direito, agrupar, como a gente já fez. Aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de iniciar em 1º de julho, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar em 30 de junho de 2025. Então, esse início e fim eu posso modificar de acordo com o meu tipo de agrupamento. Ou finalizar, eu vou deixar o padrão, porque é a última data que eu tenho. Aqui eu vou tirar os meses e eu vou agrupar por dias, que a gente já está fazendo, mas eu vou agrupar a cada 7 dias. Vamos ver aqui o que o Excel está fazendo. Ele vai pular, né? Ele vai agrupar de 7 em 7 dias, começando em 30 de junho. Quando eu dou OK, ele já fez aqui bonitinho a minha estrutura das semanas. Aqui ele deu um erro, né? Porque eu estava fazendo o dia da semana do dia 1º de julho. A gente já pode até apagar aqui a nossa colinha. E agora eu tenho as semanas direitinho. Agora ficou fácil. É só contar o número de datas de admissão aqui na área de valores e eu tenho, ou não, uma sazonalidade. Então, eu tive aqui um pico enorme de atendimentos nessa primeira semana de agosto. As 2 semanas aqui que são nas pontas, né? Elas têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui, por exemplo, na nossa última semana, eu tenho só 2 dias. Isso não significa que eu tive poucos atendimentos nessa semana. Isso significa que eu tive poucos atendimentos porque eu só tenho 2 dias da semana nesse grupo. Então, na hora de fazer um gráfico, na hora de fazer alguma análise, é interessante levar isso em consideração e ou retirar essas 2 pontas, né, porque tem uma justificativa, né, para retirar essas 2 pontas, ou explicar, claro, na hora de uma apresentação, a gente acaba explicando o porquê desses valores tão distorcidos. E por fim, vamos ver o dia da semana. A gente viu já que a gente não tem originalmente aqui o dia da semana, mas a gente já sabe, a gente já descobriu como mostrar esse dia da semana. Então, como é que eu vou fazer? Vou abrir uma nova coluna aqui, vou colocar dia da semana e dia da semana e vou escolher essa data aqui. Então, uma coisa que é importante na hora de criar a tabela dinâmica é verificar se você tem todos os dados realmente de que você precisa. Aqui o dia da semana saiu com essa formatação de data, porque ele copiou aí a formatação da coluna anterior. Aqui é só trocar para sem formato. Então eu tenho aqui que o dia da semana é 3 e 4, 5, mas esse número não é uma coisa bonita de você colocar no relatório. Então a gente pode formatar esse dia da semana de uma maneira mais legível
Então, vou clicar aqui na formatação do número, venho aqui embaixo mais formatos, personalizado, e ao invés de ser um tipo geral, que vai mostrar o número, eu vou colocar 3Ds. Esses 3Ds significam que é uma formatação para dar o nome do dia da semana. Então, repara que o exemplo aqui em cima já mostra que o número 3 vai devolver ter de terça-feira. Se eu colocar 4Ds, ele mostra o nome inteiro, terça-feira. Então, vamos deixar aqui só com 3 e dou OK. Então, ele transformou os meus 3 em terça e 4 em quarta e assim por diante. Agora sim, vou clicar em inserir tabela dinâmica. Vamos criar mais uma tabela dinâmica. E aqui, quando eu olho os meus campos, tenho aqui a data de admissão, mas cadê o meu dia da semana? Isso é um bug, isso é um probleminha que o Excel tem há muitos anos. Se você tivesse aqui na planilha, criou a nova coluna, e se você tivesse salvado imediatamente o seu arquivo, ele não teria problema, provavelmente ele apareceria bonitinho aqui. Como a gente não salvou, ele está pegando uma versão, vamos dizer assim, não super atualizada das suas colunas. Os dados ele pega certinho, mas as colunas não. Então, o que eu tenho que fazer aqui para ver o dia da semana? Botão direito, atualizar. E agora sim, eu tenho o campo de dia da semana. Então, dia da semana, eu vou aqui para as linhas. Então, eu tenho domingo, segunda, terça, etc. E aí eu vou contar o número de atendimentos. Vou classificar do maior para o menor. Eu tenho quinta-feira é o meu maior dia de atendimento, seguido por quarta e terça. A gente fecha aqui o nosso segundo vídeo de tabela dinâmica. Existem outras pequenas coisinhas para aprender sobre tabela dinâmica, mas a gente vai ver isso em outros vídeos. A gente deixou aqui na descrição um link para outros exercícios, alguns que não são de hospital, para vocês que não trabalham na área de saúde, para treinarem com os dados. Se você ficou com alguma dúvida ou se ficar fazendo os exercícios, volte aqui no vídeo, deixe nos comentários e até a próxima!